Número 8. Enemas de fumaça de tabaco. No fim do século XVIII, a Grã-Bretanha e partes da Europa tratavam a fumaça aquecida de tabaco como um remédio de emergência, e em Londres, às margens do rio Tâmisa, a Royal Humane Society, fundada em 1774 pelos médicos William Hawes e Thomas Cogan como Society for the Recovery of Persons Apparently Drowned, mantinha postos de resgate abastecidos com aparelhos de reanimação. A ideia era simples e inquietante: soprar fumaça de tabaco no reto por meio de um tubo, de foles médicos antigos ou de um kit fumigador, conhecido como enema de fumaça de tabaco, e a nicotina faria a respiração e a circulação voltarem. Médicos do século XVIII, ao lado de pacientes acamados, também defendiam clisteres de tabaco para obstrução intestinal e para a chamada animação suspensa, uma promessa que circulava entre instrumentos de botica antigos, salas escuras com foles médicos e até pacientes inconscientes em leitos de hospital. O método atingiu o auge no século XVIII e no início do século XIX, em meio a anfiteatros de aula médica e aos primeiros experimentos de laboratório, mas começou a ruir quando foi examinado de verdade. Em 1811, Sir Benjamin Brodie mostrou em um laboratório de fisiologia do século XIX que a nicotina podia parar o coração em experimentos com animais, e a suposta técnica de salvamento acabou soando como um monitor cardíaco em linha reta. Com isso, a medicina deixou para trás aparelhos médicos antigos abandonados, prateleiras vitorianas de farmácia e frascos de remédios patenteados, e a cura seguinte mirou algo muito mais comum, o que tornou o dano mais fácil de vender. Número 7. Gotas e tônicos de cocaína para dor de dente. No fim do século XIX, isso era um atalho legal de farmácia na Europa e nos Estados Unidos. Em um interior de farmácia do século XIX, uma substância que adormecia os nervos e era vendida para uma dor que a pessoa podia apontar com um dedo no dente latejando. Albert Niemann, visto em retratos como químico, isolou pela primeira vez a cocaína a partir das folhas de Erythroxylum coca em 1859. E nos anos 1880, em consultórios médicos da época, os doutores já a tratavam como um anestésico local sério. Em 1884, o oftalmologista austríaco Karl Koller demonstrou seu efeito anestésico durante uma cirurgia ocular em Viena, uma cena que fotografias de cirurgia nos olhos do século XIX ajudariam a transformar em respeitabilidade médica antes que os remédios patenteados vitorianos ganhassem seus rótulos nas prateleiras. Fabricantes colocavam cloridrato de cocaína em frascos antigos de gotas para dor de dente, pastilhas para a garganta, vinhos, tônicos e remédios para os nervos, muitas vezes sem nenhum teste moderno de segurança por trás da promessa. A Lloyd Manufacturing Company vendia Cocaine Toothache Drops em drogarias americanas antigas, e a lógica era simples: tocar o nervo dolorido, adormecer a dor, ignorar o preço, enquanto alguém segurava o maxilar em busca de alívio. A Coca-Cola também surgiu em uma farmácia de Atlanta em 1886, com John Pemberton por trás da fórmula que incluía extrato de folha de coca. A Pure Food and Drug Act de 1906 obrigou os rótulos, lidos com atenção por farmacêuticos entre frascos de remédios de drogaria, a admitir que havia cocaína ali. E a Harrison Narcotics Tax Act de 1914, diante do Capitólio dos Estados Unidos, colocou a substância sob controle federal. Você entrava com dor de dente, diante de um frasco de remédio na mesa em sombras, e a cura ensinava a medicina uma lição mais sombria: que o alívio podia criar dependência antes que alguém o chamasse de perigo. Com frascos vazios espalhados pelo chão, uma mão buscando mais um frasco, e a próxima dose tornava esse acordo ainda mais fácil de engolir, como uma voz em um microfone de estúdio ao fundo e alguém estudando anotações numa mesa tentando entender o que ficou para trás. Número 6. Xarope para tosse com heroína. Em 1898, a Bayer começou a vender na Europa e nos Estados Unidos um remédio para tosse e dor feito de diacetilmorfina, um opioide semissintético derivado da morfina, como se vê num antigo frasco de Bayer Heroin e no processo de extração da morfina da papoula do ópio.
O C.R. Elder Wright sintetizou a substância pela primeira vez em Londres em 1874, mas o farmacologista da Bayer, Heinrich Dresser, ajudou a transformá-la num produto médico moderno, nascido entre o químico de laboratório da Londres vitoriana e uma nova identidade de marca cheia de confiança. Ela podia ser encontrada em comprimidos, pós, elixires e preparações para tosse, em frascos antigos de Bayer Heroin, vidros de remédios, pós e colheres de xarope vitoriano, anunciada para tosse, bronquite, sintomas respiratórios ligados à tuberculose e dor. A promessa era precisa e perigosa, uma alternativa à morfina, como aquele frasco medicinal antigo, que poderia acalmar o corpo sem o mesmo risco de dependência que os médicos já temiam ao examinar pacientes tossindo em leitos de sanatório. No começo dos anos 1900, essa afirmação desmoronava, enquanto médicos e autoridades de saúde pública relatavam dependência e uso problemático em enfermarias de hospital, sobre mesas de médicos exaustos e ao lado de pacientes nas sombras. O Harrison Narcotics Tax Act dos Estados Unidos colocou os opiáceos sob controle federal em 1914, com o Capitólio ao fundo, e o Congresso proibiu a fabricação e a venda de heroína em 1924, deixando para trás frascos de farmácia, fábricas farmacêuticas fechadas dos anos 1920 e prateleiras escuras. Você entrava tentando silenciar os pulmões, doente e tossindo na cama, e a medicina lhe entregava uma dependência com rótulo, uma silhueta isolada num quarto escuro. A seguir, o frasco fica mais velho, mais silencioso e ainda mais venenoso, perdido entre um vidro antigo de veneno e um armário de remédios coberto de poeira. Número 5. Tônicos de arsênico. Solução de Fowler. Numa rua da Londres georgiana, em 1786, o médico inglês Thomas Fowler, hoje lembrado em retratos de Physician da época, publicou relatos sobre um líquido medicinal de arsênico usado contra sezões, febres remitentes e dores de cabeça periódicas. A preparação entrou no receituário padrão na Grã-Bretanha, na Europa e nos Estados Unidos ao longo do século XIX, passando por interiores de boticas vitorianas, por consultas entre médico e paciente do século XIX e por quartos de enfermos vitorianos, indicada para febres parecidas com malária, psoríase, asma, coreia e a velha debilidade, uma palavra ampla o bastante para caber quase qualquer queixa. O líquido oficial, também chamado Liquor Potassium Arsenitis, aparecia em frascos antigos da solução de Fowler e continha 1% de trióxido de arsênico em peso, dissolvido com carbonato de potássio e suavizado com tintura composta de lavanda, como a de um frasco de botica. O composto ativo era arsenito de potássio, registrado em frascos químicos e cercado por vidrarias de laboratório histórico, e a parte sombria era que o arsênico, de fato, podia afetar parasitas vistos no sangue ao microscópio, como os da malária, e células que se dividiam rápido. Então, alguns quadros de pele, incluindo close-ups de psoríase e algumas doenças do sangue, pareciam melhorar. Foi isso que manteve o frasco respeitável nas prateleiras de remédios antigos. Mas a margem era estreita, com a sombra de um frasco de veneno sempre por perto. O uso crônico podia trazer dor abdominal, como alguém apertando o estômago, vômitos e náusea em silhuetas de pacientes hospitalares, danos nos nervos vistos nas mãos da neuropatia periférica, escurecimento da pele, queratoses por arsênico e lesões cutâneas, lesão no fígado e cânceres de pele, pulmão e bexiga, com corredores de oncologia entrando tarde demais nessa história. Ele permaneceu nas farmacopeias até o século XX, atravessando a farmácia do começo do século XX, antes que comprimidos farmacêuticos modernos, em cartelas mais seguras, o empurrassem para o lado. Você não estava bebendo força de um vidro de tônico vitoriano, estava negociando com um frasco antigo de veneno marcado por uma caveira, e a próxima cura levaria um metal ainda mais pesado para a prateleira do quarto das crianças. Número 4. Curas com mercúrio calomelano e pós para dentição.
Na Europa e na América dos séculos XVIII e XIX, médicos tratavam quase tudo com compostos de mercúrio, e o principal recurso era o calomelano, cloreto mercuroso, com a fórmula Hg2Cl2, muitas vezes guardado em frascos de remédio de mercúrio do século XIX. Você podia receber aquilo por prisão de ventre, febre, cólera, sífilis ou por qualquer queixa que parecesse exigir uma purga drástica, dentro de uma sala de tratamento médico do século XIX. Na Filadélfia de 1793, Benjamin Rush, cuja casa ainda lembra esse capítulo da cidade, aplicou sua chamada medicina heróica durante a epidemia de febre amarela, em enfermarias de hospital tomadas pela doença, combinando sangrias intensas em tigelas históricas de sangria com grandes doses de calomelano e jalapa, enquanto cerca de 5.000 pessoas, aproximadamente 10% da cidade, não sobreviveram ao surto. O mesmo metal saiu das clínicas e chegou aos berçários, onde pós para dentição e xaropes calmantes, usados por mães tentando aliviar bebês com dor, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, às vezes levavam calomelano para dor infantil e problemas intestinais. A intoxicação por mercúrio podia causar salivação excessiva, gengivas inflamadas, perda de dentes, tremores, alterações mentais e danos aos rins, sinais que um exame médico da boca de uma criança podia revelar tarde demais. A chamada doença rosa em crianças, vista em retratos médicos de pequenos pacientes pálidos, foi mais tarde associada à exposição ao mercúrio presente em produtos como os pós para dentição. A Grã-Bretanha restringiu remédios com mercúrio pela Lei de Farmácia e Venenos de 1933, entre antigos frascos de farmácia britânica, e reforçou novamente as leis de segurança em 1968. O calomelano desapareceu devagar, como um velho frasco de remédio se apagando com o tempo. E esse é o aviso. A medicina ainda não tinha terminado de confundir sofrimento com progresso. Número 3. Sangria. Por mais de 2.000 anos, médicos na Europa, no Oriente Médio e depois na América do Norte trataram doenças retirando sangue das pessoas, como se vê em imagens de um médico medieval atendendo um paciente e em antigos procedimentos médicos de sangria. A lógica vinha da antiga teoria grega dos 4 humores, ligada a Hipócrates, representado em seu busto grego antigo e organizada por Galeno de Pérgamo no século II da Era Comum, em um mundo de medicina antiga, frascos de botica e prateleiras de farmácia cheias de garrafas, onde saúde significava equilibrar sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Se você tivesse febre em uma cama de doente, dor de cabeça, inflamação, complicações no parto ou quase qualquer outro problema, a resposta podia ser venessecção, ventosas em um paciente, escarificação ou sanguessugas medicinais aplicadas na pele. A confiança durava porque a teoria explicava tudo, mesmo quando o paciente no quarto de enfermo do século XIX não melhorava e o médico ao lado da cama via a família preocupada sem ter respostas. Em dezembro de 1799, George Washington adoeceu em Mount Vernon, na Virgínia, e seus médicos retiraram cerca de 80 onças de sangue, aproximadamente 2,4 litros, em poucas horas, usando instrumentos como uma tigela antiga de sangria e uma lanceta, antes de ele falecer em 14 de dezembro. Na década de 1830, o médico francês Pierre-Charles Alexandre Louis usou estatísticas, escrevendo em sua mesa de médico do século XIX para desafiar a sangria de rotina, e a antiga certeza finalmente começou a rachar como vidro médico antigo partido. As sanguessugas medicinais ainda têm hoje um papel limitado na cirurgia reconstrutiva, dentro de um hospital moderno com equipe cirúrgica, mas a cura antiga perdeu seu império. Depois disso, a medicina deixaria de drenar a vida de você nos corredores abandonados de antigos hospitais e passaria a vendê-la de volta em uma garrafa. Número 2. Tônicos de Radiohaditor. Nos Estados Unidos dos anos 1920, em uma farmácia americana da época, isto era vendido como remédio patenteado pela Bailey Radium Laboratories em East Orange, Nova Jersey, com um rótulo que prometia água radioativa certificada.
William J. A. Bailey, cujo retrato aparecia ligado à marca, promovia pequenas garrafas de Raditor de água destilada com isótopos de rádio, anunciados como Rádio 226 e Rádio 228, para cansaço, impotência e vários males. O perigo não era uma dose ruim, vista em um laboratório escuro com aviso de radiação. O perigo era o ingrediente ativo, fazendo dentro de você exatamente o que a física dizia que faria, como em uma radiografia do torso humano. Eben McBurney Byers, um rico industrial de Pittsburgh e antigo campeão amador de golfe dos Estados Unidos, começou a tomar a garrafa de Raditor com água de rádio depois de uma lesão no braço em 1927 e, segundo relatos, bebeu cerca de 1.400 garrafas nos anos seguintes. Ele desenvolveu uma grave intoxicação por radiação, com séria deterioração na mandíbula e passou away em New York no dia 31 de março de 1932, aos 51 anos, deixando a imagem de um paciente hospitalar marcado pela radiação e de uma cama de hospital vazia na sombra. A investigação da Federal Trade Commission transformou o caso em um alerta nacional nas ruas de New York dos anos 1930 e ajudou a pressionar por regras mais fortes sobre alegações médicas antes do Ato Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos de 1938, com debates em uma sala de audiência do governo e ecos na sede da Food and Drug Administration. A coleção de garrafas de Raditor prometia energia, mas entregava uma exposição interna lenta e a próxima cura miraria diretamente a mente, entre a silhueta de um paciente em radioterapia e o corredor de um hospital psiquiátrico antigo. Número 1. A lobotomia. Isso era cirurgia cerebral vendida como resgate psiquiátrico, empurrada pela primeira vez para a medicina moderna em Lisboa, Portugal, em 1935, entre ruas de época e uma sala de neurocirurgia antiga. O neurologista português Antônio Egas Muniz apresentou a leucotomia depois de ouvir que cortar conexões do lobo frontal alterava o comportamento de chimpanzés em gaiolas de laboratório dos anos 30, e então trabalhou com o cirurgião Pedro Almeida Lima para perfurar o crânio de pacientes em enfermarias psiquiátricas dos anos 30 e destruir vias de substância branca nos lobos frontais. Em setembro de 1936, Walter Freeman e James Watts realizaram a primeira lobotomia pré-frontal dos Estados Unidos, no George Washington University Hospital. Mais tarde, Freeman tornou o procedimento mais rápido em 1946, com a lobotomia transorbital, usando um instrumento parecido com um picador de gelo pela órbita do olho, e viajava de hospital em hospital na chamada lobotomóvel para demonstrá-la. Você podia chegar com esquizofrenia, depressão grave, ansiedade, sintomas obsessivos ou agitação institucional e sair mais quieto, como um paciente isolado à janela ou num corredor psiquiátrico vazio, porque partes da sua personalidade haviam sido separadas do restante. Muniz dividiu o Prêmio Nobel de 1949 pela leucotomia, em uma cerimônia do Nobel que transformou a técnica em reconhecimento oficial. Freeman realizou ou supervisionou cerca de 3.500 procedimentos, enquanto entre 40.000 e 50.000 aconteceram nos Estados Unidos, enchendo leitos de hospitais psiquiátricos de meados do século. Rosemary Kennedy passou por um deles aos 23 anos, em 1941, e ficou com limitações graves depois da lobotomia. A clorpromazina, vendida como Thorazine, entrou na prática psiquiátrica dos Estados Unidos em 1954, com frascos de remédio e medicação hospitalar dos anos 50, e a cura milagrosa rapidamente virou prova de como o desespero pode ser confundido com tratamento, deixando para trás quartos de hospitais psiquiátricos abandonados.